Bom, gente, eu tô aqui hoje, né? Depois de muito tempo sem aparecer em conteúdos para vídeo, né, para as plataformas digitais. E eu vou falar para vocês sobre os benefícios à saúde dos exercícios físicos. Claro que aqui é um canal de biólogo, não é um canal de um profissional de educação física, né? Não é um canal de mais especializado no assunto. A gente vai falar do ponto de vista científico. É claro que a biologia ela é muito ampla e ela deu base tanto para a medicina moderna, né? Já existia medicina antes da biologia, mas era uma coisa bem assim. Inclusive os médicos não usavam roupa branca, usavam roupa preta para o sangue não ficar evidente na roupa deles, né? É, a educação física é coisa nova, uma ciência nova ainda. Assim como a psicologia, nós vamos falar um pouco de psicologia e de psiquiatria também, né? Então, a biologia, ela é como se fosse uma célula mãe que foi se dividindo em várias células. E essas células foram tendo suas respectivas funções específicas, né? E eu sou o professor Ângelo Rodrigues Bruno, né? Então, a gente vai falar a, sobre os exercícios físicos, a atividade física, né? Foi descoberto, por exemplo, que a musculação, ela é importante não só para no popular, né, vamos dizer assim, o crescimento da fibra muscular, né? Isso tem um nome técnico, gente, que eu vou até colocar na tela, chama-se hipertrofia. Está escrito aí na tela para vocês, tá? A célula do músculo que cobre o esqueleto, ela não faz mitose, ou seja, ela não tem divisão celular. Tanto é que membros amputados, né, um braço quando é cortado, quando é amputado, uma perna, qualquer membro do corpo, um dedo, quando é amputado, não tem como nascer outro no lugar, né? Principalmente por causa das fibras musculares, né, que elas não fazem mitose, mas também por causa dos ossos, né, que eles também têm uma certa dificuldade em se regenerar. Assim, quando tem uma fratura, que é imobilizado ali, né, às vezes tem que enfiar uns ferros e puxar aquilo no parafuso para botar, alinhar um osso, né, um pedaço do osso no outro. Mas tem umas células no organismo que elas fogem àquele exemplo da aula de divisão celular, né? A fibra muscular é uma delas, os osteoclastos, né, que são células ósseas, são alguns desses, né? E o neurônio. O neurônio também, ele não se divide. Ele não se divide. Então, por isso, o caso de amputados, ele é muito complexo, é difícil fazer aquilo voltar a ser funcional. O problema que a gente tem, né, na nossa memória, é, nós temos guardado, armazenado lá, que a gente vai ter sensores no corpo todo, até a terminação daquilo onde foi amputado, onde não existe mais, né? E muitas vezes a gente ouve relatos de pessoas que tiveram amputamentos dos membros inferiores, ou seja, as pernas, grande parte deles devido ao diabetes, né, mas existem outras doenças cujos agravos levam a isso também, como a anemia falciforme, entre tantas outras, né? O tétano, para quem não é vacinado, pode levar a esse problema também. E os traumas, né? A pessoa tem a perna esmagada, dilacerada, e não tem como puxar em pinos, em parafuso, e botar o osso no lugar, porque está tudo muito fragmentado lá dentro. Vai infeccionar, vai dar gangrena e tem que amputar aquela perna. Mas com relação voltando vamos colocar assim como medicina preventiva, né? A educação física, né? Musculação, a gente fecha um pouco mais para musculação nesse vídeo aqui, porque em outros vídeos a gente pode falar sobre outras coisas. A musculação, ela não é só para hipertrofiar os músculos que cobrem o esqueleto, como já foi dito, né? A musculação, ela também proporciona que as ramificações do sistema vascular, ou seja, os vasos sanguíneos e artérias, né, e capilares, e vários vasos sanguíneos, eles aumentam de calibre e eles podem até se ramificar um pouco mais, alcançando mais ainda os tecidos, né? E isso também é importante para o crescimento do músculo, né? Só que o músculo ele tem um freio de crescimento do músculo, né? E muita gente que está muito acostumada com a pseudoestética não aceita esse limite de crescimento do músculo. Como é que o músculo cresce? Como é que o músculo desenvolve? Existem duas enzimas básicas. Uma chama-se actina e outra chama-se miosina. A actina é a contração do músculo, a miosina é a retração do músculo. Estou me referindo a esse músculo aqui de cima, que quando esse contrai, né, o outro retrai. Quando esse retrai, o outro contrai, né? Esse aqui é o bíceps, esse é o quadríceps. Gente, nem sei se eu vou ser cancelado aqui, porque o YouTube está com uma política de restrições muito grave, né? Devido ao que a gente fala, ao que a gente mostra. Como eu acabei de mostrar uma parte do meu corpo, e não tem nada a ver isso, não tem nenhuma conectação é, que desperte a libido de alguém, sei lá, né? Tem que usar essas palavras, porque outras palavras foram cortadas, tá, gente? Então eu peço que vocês, quem não entende ainda o que é o libido, procurem um dicionário aí, uma coisa, para entender. Porque, como eu não tenho um mapa aqui disponível, acabei tendo que mostrar no meu braço. Não estou me exibindo, até porque eu sou magrinho, não tenho nem por que me exibir, né? Então, a actina e a miosina são as principais proteínas responsáveis pelo quê? O líquido da inflamação, que é gerado por microlesões devido ao movimento, né? A academia, muita gente não gosta que o movimento é repetitivo, né? Fica repetindo as mesmas coisas. Tem gente que gosta de coisa mais aeróbica, mas eu mesmo resisti bastante a entrar na academia por causa disso. Só que eu estava correndo, aí eu andei lendo, né, que as lesões, né, as microlesões, elas não são tão benéficas assim como a gente imaginava. Elas, por exemplo, podem causar um encurtamento da nossa estatura, né, por causa do impacto no solo ali, né, principalmente as vértebras e os joelhos sofrem bastante com a corrida.
E aí, para você continuar correndo e não ter esse encurtamento da sua estatura, é bom que você faça musculação, né? Porque aí você vai ter músculos, vai ter cartilagens a mais, vai ter mais inervações, vai ter mais ductos levando os glóbulos vermelhos que levam oxigênio até os tecidos, e vai diminuir um pouco esse encurtamento que é natural, o encurtamento da estatura do ser humano. Depois dos 40 anos, ele vai progredindo, e quando chega aos 60, 70 anos, ele já encolheu aí cerca de uns 3, 4 centímetros. Né? Assim, quando a gente cresce da infância, adolescência até a idade adulta, a gente também encolhe dos 40 até chegar ao status de idoso, e quando passa do status de idoso, esse processo ele continua. É parte do processo de envelhecimento, que também vem com outras doenças, vem com outras disfunções orgânicas e fisiológicas. Tá? E o que a gente pode fazer para atrasar vários processos de enfermidade que vêm com o tempo? A gente pode fazer não só atividade física, porque atividade física é uma coisa, exercício físico é outra. Atividade física eu pegar aqui e arrumar meu quarto todo, ele tá todo arrumadinho, todo limpinho, vocês podem ver aqui, ó, isso aqui não é um estúdio, isso é um quarto. Só que parece um estúdio, né? Porque tem pinturas, tem esculturas, tem coisas aqui que parece que eu sou um crianção. E na verdade acho que eu sou sim. Porque a ciência, o espírito da ciência é o espírito de criança, de buscar respostas. Papai, por que isso? Papai, por que aquilo? Papai, por que isso? E por que isso? E porque cada vez que você responde uma pergunta, a criança vai galgando, ela vai subindo de nível, né? E fica muito difícil você chegar e sanar todas essas perguntas de uma criança. Então, o espírito da ciência é esse, né? Porque justamente porque vem da filosofia. E a filosofia, ela já só te traz perguntas, não te dá, nem sempre te dá respostas. Às vezes ela te induz a você ir buscar as respostas. Então, gente, a musculação, né? Não é só a fibra muscular. Eu já falei aqui das microlesões que são causadas por atividade de levantar peso de forma repetitiva, né? E elas causam um processo inflamatório, né? Existem termos técnicos que eu vou escrever na tela, mas você não esquenta a cabeça com isso, não. Isso daqui é a biologia do dia a dia, gente. Tem o exudato e a exúvia, é a diferença do que está fora da fibra muscular e do que está dentro quando entra, né? E aí o músculo aumenta de volume, aquela fibra muscular, várias fibras musculares aumentando de volume, ou seja, ficando hiper, né? E, não é hiperplásica, não. Hiperplásica tem a ver com outra coisa. Hipertrófica, né? Vão aumentando de volume. E aí fica com um músculo grandão. Só que tem uma terceira enzima, que é a miostatina. Ela põe freio a isso. Porque quanto mais você fica musculoso, quanto mais você aumenta a densidade do músculo, mais você precisa de proteínas, de vários eletrólitos, precisa de água, precisa de um monte de coisas. Então, para você não ficar muito dependente de tantos nutrientes e água, você precisa ter um freio, né? Além do mais, não existe só a musculatura que cobre o nosso corpo. O coração, ele é um órgão, mas ele também é um músculo. O cérebro, ele é um órgão, mas ele também é um músculo, né? Se esses fatores aí forem também absorvidos por coração e músculo, né? Tem musculatura nos intestinos, né? A musculatura é lisa, não é estriada esquelética, ela é lisa, né? Então, pode ter vários efeitos aí. Tem vários órgãos aí que eles são formados por músculo, né? E aí é meio complicado ficar usando algumas químicas aí, né? Todo mundo fala de anabolizantes, né? Como o Deca, o Durabolin, né? O Durabolin, inclusive, parece que foi desenvolvido pela veterinária. E o Deca foi desenvolvido na época lá, que estavam no desespero para conter a epidemia da AIDS, né? Pacientes já muito imunossuprimidos e caquéticos. E isso é extraviado para o pessoal que faz treino em academia e que quer ficar fortão igual o Hulk, tá? Só que a miostatina, ela não é inibida por conta disso. Porque o que faz o Deca-Durabolin é fazer crescer camadas de gordura entre uma fibra de músculo e outra. Não sei se você já foi no supermercado, quando você encontra aquela carne lá, que ela parece até a bandeira do Flamengo, né? E tem uma parte. Flamengo é rubro-negro, né? Acho que seria mais pro lado dos Estados Unidos aí, vermelho, branco, vermelho, branco, vermelho, branco. Aquilo ali é anabolizante que faz. O anabolizante ele preenche a parte entre uma fibra e outra com gordura, né? E essa gordura ela também entra pela corrente sanguínea, aumentando as taxas de colesterol. Com isso aumenta também a pressão arterial. Com isso também podem formar o acúmulo de gordura no interior dos vasos sanguíneos. Esse acúmulo de gordura pode, em determinado momento, soltar dali e para dentro de um vaso sanguíneo muito pequenininho, lá no coração. Geralmente são as veias coronarianas, e causar um infarto agudo do miocárdio. Tá? Ou pode soltar e ir para dentro dos pulmões, causando uma embolia pulmonar. Ou pode soltar e ir para dentro da cabeça, formando o acidente vascular cerebral, o AVC, né, que todos vocês já conhecem pela sigla. E além disso, além desses quadros que são de urgência e emergência, né, que a bomba explode, ainda tem, no homem, por exemplo, um aumento de colesterol muito intenso vai causar um certo entupimento das veias. Quando você malha sem esses aditivos, você tem um aumento do calibre dos vasos sanguíneos. Isso não é só por fora, por dentro também. Mas quando se malha com esses aditivos, né, com os anabolizantes, por dentro fica fininho e por fora fica grossão. Tá? Então o que acontece? Vai acontecer sim, do músculo ficar grandão, tipo o Incrível Hulk. Vai acontecer. Só que existem outros fatores, né? Vai ter o acúmulo disso, que a gente chama de espaços intersticiais, entre uma célula e outra, acúmulo de gordura. Essa gordura, em determinado momento, pode cair na corrente sanguínea e pode causar um acidente vascular sério, né? E além desses que eu falei, que são a curto prazo, são os mal súbitos, existe também a impotência sexual. Porque no homem, principalmente, ele depende de um fluxo sanguíneo muito grande lá na parte genital dele.
Então, quando ele tem entupimento nas veias, quando ele tem essas veias muito fininhas por dentro, ele não consegue ter ereções, né? E isso vai levar ele a ter problemas aí de saúde também, porque, né, como diz lá aquele mexão lá, sexo é saúde, né? Então, gente, eu vou ficando por aqui para não aterrorizar muito vocês. Só que malhar faz muito bem. A academia de musculação faz bem, inclusive aqui, ó, inclusive para sua saúde emocional. Você eleva a sua autoestima, você fica bem consigo mesmo. Não é só que se olha no espelho e vê uma forma mais no padrão do que andam dizendo por aí que é a beleza hoje em dia, mas porque você ativa alguns hormônios neurotransmissores, como a famosa endorfina, né? Que é o melhor anestésico. Ela chega a ser melhor do que a morfina. A morfina, ela é de origem vegetal, né? Mas ela tem os danos colaterais lá, né, e tal. A nossa endorfina não. A nossa endorfina, ela alivia a gente da dor física e também das dores emocionais. A nossa endorfina, ela tem participação no sistema digestório. A nossa endorfina, ela tem essa participação na ramificação dos vasos sanguíneos, né? A nossa endorfina, ela é muito bacana pra gente. Com relação ao processo inflamatório, que é natural de quem pratica musculação, existe o cortisol. O cortisol ele é acionado também para resolver o problema inflamatório, né? Não precisa ficar tomando cortisona. Isso vai evitar, em muitos anos, aí, se você tiver uma doença inflamatória, for no consultório médico, ele te receitar um prednisona, um cortisona, um corticoide, vai evitar, porque você já tem isso no seu organismo, entendeu? É isso, gente, é saúde preventiva. Mas se você precisar de ajuda médica, busque ajuda médica. Inclusive, tem gente que já é idosa, que precisa de um laudo médico para fazer essas atividades esportivas, né? Principalmente do coração, né? A gente precisa disso, tá? Então, entra com os exames médicos em dia, continua lá, vai fazer um exame antropométrico, que é o profissional de educação física que faz, e aí você, no início, recebe um mapinha, né, uma planilhazinha do que você deve fazer a cada dia. Depois você já pega aquilo e já chega como se estivesse em casa, já vai malhando mesmo. Mas mesmo assim, às vezes você comete um erro, um deles chega lá e te dá o bisu. Não é assim não, faz mais devagar, né? Não é pá, não é... Aí, valeu, gente. Falei hoje sobre a musculação e os benefícios da musculação e falei sobre os malefícios de usar anabolizantes. Mas eu queria abrir um parênteses aqui no final, que as proteínas, principalmente essas sintéticas que são vendidas em lojas especializadas, como é o caso da creatinina, elas requerem o quê? Que você beba muita água, muita água. E elas abrem muito seu apetite. Então você vai ter que beber muita água, 10 vezes mais água do que você beberia se você não tivesse usado esses suplementos de proteínas, e você vai ter um apetite de leão, você vai comer bem mais, né? E se você não comer bem mais, uma das características da fome, do apetite, quando não é saciado, é você fica muito estressado. E aí acaba inibindo uma coisa que é natural de quem pratica esporte, que é resolver situações, problemas com uma leveza maior. Por quê? Porque o corpo e a mente são condicionados a bater uma meta, né? E não é uma meta estabelecida por patrão e chefe, é uma meta estabelecida por você próprio. Bom, um abraço, espero ter ajudado aí as pessoas, né? Vou ficando por aqui. E me desculpa aí eu ter ficado esse tempo todo sumido, tá, galera? Quem puder dar um like aqui, fizeram pra eu ter pedido no início, né? Quem puder aí, compartilha com os amigos. Quem puder ir lá e fazer alguma coisa por si mesmo, porque só você vai poder fazer. As outras pessoas vão poder te ajudar, te auxiliar. É você, tem que partir de você. O Ângelo não tá aqui pra ser influenciador de nada. Eu não sou influencer, né? Sou professor, tá? Então ele tá aqui pra te orientar. E eu vou deixar nas descrições do vídeo aí alguns dos artigos que eu li sobre o assunto. Porque, como eu já disse, eu não sou profissional de educação física, eu sou biólogo, né? Mas faz parte da biologia também, essa parte aí de corpo humano, de fisiologia, né? E somos nós que ensinamos aos profissionais de educação física quando eles estão na faculdade. Assim como somos nós, em alguns casos, que ensinamos profissionais da medicina quando eles estão nas escolas de medicina, nas faculdades. Assim como nós que ensinamos os biomédicos quando estão na faculdade. Assim como os farmacêuticos, assim como alguns químicos, assim como em cargos que não sejam de nível superior, né, aos técnicos de laboratório, em alguns casos, aos técnicos de enfermagem, né, somos nós, os biólogos, que cuidamos dessa parte mais voltada para o ser humano, que biólogo não é só cuidar de bicho, né, a gente tem que partir do princípio que o ser humano também é um animal. E foi descoberto recentemente que nós não somos animais racionais, somos animais emocionais. A maioria das nossas decisões é fundamentada nas nossas emoções. Eu espero que tenha sido emocionante para você assistir esse vídeo, né? Apesar de eu não estar querendo fazer a tua cabeça, de eu não querer ser um influenciador, tá? Apenas um orientador, apenas um repórter. Alguém que leu e que está transmitindo para você um determinado conhecimento. Forte abraço!